Estamos aqui diretamente no Instituto de Educação do Maranhão e nós vamos transmitir a partir de agora a aula sobre o assunto altas habilidades, metodologias e aprendizagem. A partir de agora nós vamos conhecer o conceito e perceber, na verdade, reconhecer como nós podemos identificar a criança com altas habilidades, superdotação, metodologias e aprendizagem criadas por vários teóricos para trabalhar as altas habilidades. Vem comigo que vamos já começar. Então, na disciplina de hoje, altas habilidades, aprendizagem e metodologia, iremos aprender alguns conceitos e mitos relacionados a altas habilidades e superdotação. Quando nós falamos em altas habilidades, nós vamos verificar, na verdade, que existem alguns aspectos que são modificados e enriquecidos pelo papel do ambiente. Um deles, na verdade, podemos citar alguns: família, a escola. Então, o termo superdotação faz referência a aspectos inatos, o qual já vem com a pessoa, e fatores genéticos provenientes e relacionados à inteligência e da personalidade do indivíduo. Então, quando nós colocamos, na verdade, a superdotação, altas habilidades, superdotação, vem fazer referência a esses aspectos o qual a pessoa já nasce e também o qual herda geneticamente. Dois deles aí podemos destacar a personalidade e principalmente a inteligência. Então, nós vamos conhecer alguns mitos, na verdade, relacionados à superdotação. Mitos ou verdade? Então, alguns mitos. Fenômeno raro. Acham que a pessoa com altas habilidades ou com superdotação é única no mundo, exclusiva, e que isso não é verdade. O elevado nível de QI. Então, o quantitativo de QI. A questão de ser bem alto, na verdade, ser elevado grau de QI. Isso é verdade, né? São sempre bons alunos? Não. Isso a gente vai observar ao longo do decorrer da exibição dos nossos slides durante a nossa aula. Tem um futuro brilhante? Nem sempre. E o cérebro é maior? Também não. Que são alguns mitos que são relacionados às pessoas com altas habilidades de superdotação. E ter altas habilidades, superdotação é sinônimo de hiperatividade? Também não. Isso são alguns mitos relacionados aí à superdotação. Vamos trazer um pouco aí do contexto histórico relacionado aí à questão das altas habilidades de superdotação, que teve o seu início na verdade, a sua história prepulsora diante dos estudos de Alfred Binet. Quem foi Alfred Binet? Na verdade, um psicólogo francês que desenvolveu a primeira escala do desenvolvimento infantil. Se nós formos observarmos, esses estudos iniciou-se lá no século XX, quando havia de se quantificar, na verdade, os atributos relacionados à inteligência. E até hoje, essa escala do desenvolvimento infantil, ela é utilizada na medicina. Se você verificar, quando a criança ela está em desenvolvimento e ela possui aquela carteira de vacina, ali no final tem a escala de desenvolvimento infantil, onde os pediatras que fazem o acompanhamento daquela criança registram todas as características e tudo que eles percebem que é a mais, se o desenvolvimento está lento ou se ele está muito acelerado em diversos aspectos. Então, a partir do trabalho de psicólogos, o conceito de superdotação ele foi ampliado e justamente passou a incluir também vários outros componentes, trazendo aí também as altas habilidades. Se formos observarmos dentro dessa concepção, na verdade, de superdotado, nós vamos trazer aqui Herdman, que justamente diz o seguinte, que os termos superdotados e talentoso se referem a crianças e jovens que são identificados logo na pré-escola, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, que possuem habilidades e potenciais maiores e são demonstrados, evidenciados
da sua capacidade de desempenho relacionado a diversas áreas ou em uma área específica. Então, em 91, Ramos, Ford e Gardner, né, propuseram uma nova forma de considerar a inteligência ou dotação. E aí, através de uma teoria já mencionada em outras áreas, que justamente é a teoria de inteligência múltipla, que a pessoa não tem a inteligência só em uma área, mas em várias áreas. E cada área ele pode desenvolver as suas inteligências, que é o que Gardner chama e classifica de inteligências múltiplas. Nós vamos ver também o conceito de superdotado. O que seria uma criança superdotada? O que seria uma pessoa superdotada? Então, dotação é todo que apresenta o quê? Um desempenho mais aguçado, um desempenho maior, uma potencialidade maior, uma habilidade maior em qualquer um dos aspectos, podem ser isolados ou combinados. Então, Sidney Marlan, em seu território, na verdade, no relatório oficial da Comissão de Educação ao Congresso Americano em 71, ultrapassou, na verdade, aí a tradicional visão acadêmica. Passa a ser entendida, na verdade, como uma perspectiva mais plural. Ou seja, que a pessoa com superdotação e altas habilidades, ela pode ter diversas áreas onde seu desempenho é maior do que o dos demais. E ainda dentro do conceito de superdotados, nós temos as altas habilidades. Superdotação constitui um tema que é primordial para a sociedade, devido a tratar o indivíduo que tem altas habilidades raras e que podem ser utilizados para florescer a sociedade, ou seja, ou para a sua degradação ou para o seu crescimento. Então, a construção de uma sociedade mais justa, uma nação que defende, na verdade, o tratamento desigual por desiguais, do investimento em habilidades, talentos e criatividade. Então, Sidney Marlan, no relatório oficial da Comissão de Educação ao Congresso Americano, colocou que essa visão acadêmica pode ser entendida como uma perspectiva relativamente plural. E então, nós vamos observar que tem algumas características gerais das pessoas que possuem altas habilidades. Interesse por áreas e tópicos diversos é uma das características. Facilidade de aprendizagem, iniciativa, liderança. O vocabulário mais avançado do que a idade cronológica da criança ou do adolescente. Riqueza de expressão verbal, ou seja, elabora frases, fluências de ideias com nitidez e muita clareza. E tem a facilidade de interagir com crianças mais velhas ou adultos. Nós temos aí a LDB 9394/96, a LDB vigente, em seu artigo 24, capítulo 5C, que expõe a resolução do Conselho Nacional de Educação. Diz que as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover, na organização de suas classes comuns, atividades, de acordo com o capítulo 9, atividades que favoreçam ao aluno que apresente altas habilidades de superdotação, ou seja, que favoreçam que eles estejam em sala de aula, que favoreçam o seu elevar de nível de conhecimento. Ainda dentro da questão da lei 9394/96 da Educação Especial, no artigo 58, entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar. Essa modalidade de educação escolar que prevê a lei 9394/96 em seu artigo 58, justamente é que a educação ela vai ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Portanto, as crianças que têm necessidades especiais, haverá, quando necessário, um serviço de apoio especializado, que é o AEE, justamente que deve ser oferecido em contraturno para a clientela daquela escola, daquela série, daquela sala de aula.
e trazendo ali, na verdade, dando ênfase às suas especificidades, aquilo que de fato aquela criança precisa desenvolver. No caso das crianças com altas habilidades, normalmente existem os núcleos, que é que nós vamos falar no decorrer dessa aula. Então, quais são os aspectos legais, né, e para a garantia de direitos das pessoas com altas habilidades e superdotação? Uma delas é a organização do trabalho pedagógico, né? Na verdade, o parecer 17 de 2001 determina que sejam oferecidas, na verdade, atividades que favoreçam, que propiciem o aprofundamento e enriquecimento dos aspectos curriculares para os alunos que apresentam superdotação, dá ênfase nas suas habilidades, já isso respaldado em termos de lei, em seu artigo 24, né? E da LDB também respaldada aí no MEC. Então, nós temos aí esse respaldo, na verdade, esse amparo legal para as crianças que possuem altas habilidades e superdotação. E aqui tem algumas curiosidades, né? Algumas características das pessoas com superdotada. Uma delas que nós vamos ver agora, justamente as características principais da pessoa com superdotação. Necessidade, dentro da relação do comportamento, as relações comportamentais, vamos ver em relação à aprendizagem e vamos ver as características em relação ao pensamento criativo. Então, uma das características, na verdade, relacionadas à parte comportamental, nós temos a necessidade de definição própria, capacidade de desenvolver seus próprios interesses, aborrecimento fácil com a rotina, já que eles estão sempre em busca de novos conhecimentos, busca de originalidade, não gostam de ser comparados com o outro, e são autênticos, né? E normalmente têm o desejo pelo aperfeiçoamento pessoal. Dentro da questão da aprendizagem, a criança com altas habilidades e superdotação, ela tem um poder muito grande de observação, tem apreço por livros e tem capacidades desenvolvidas de abstração, conceituação, aspectos relacionados à síntese, isso dentro da questão da aprendizagem. Já o pensamento criativo, ele tem grande sensibilidade estética, fortes interesses simbólicos e justamente ele é inconformado, é uma pessoa inconformista e tem persistência e dedicação em tudo que faz. Isso é uma das características presentes nas pessoas que têm altas habilidades e superdotação. E aí nós vamos conhecer algumas terminologias. Que terminologias seriam essas, né? Na verdade, em relação à questão das altas habilidades. Então, as altas habilidades apresentadas por todas as pessoas que foram citadas até aqui, nós temos aí uma delas, que elas sejam chamadas, na verdade, de precoces, prodígio, gênio, que tem outras habilidades potenciais menos aparentes, também enquadrada em um termo mais amplo, que é chamada de altas habilidades e superdotação. E aí nós vamos ver aí, na verdade, a conceituação dessas terminologias. O que é uma criança precoce, prodígio, gênio? Muito caracterizado para as crianças que possuem altas habilidades, já que desde cedo eles apresentam essas características. Precoce, apresenta um desenvolvimento acima da média e ele vai superando o nível esperado para a sua idade. Ou seja, se a criança tiver 5 anos, ele vai apresentar a habilidade de uma criança de 10, de um adolescente de 15. Prodígio, refere-se àquelas crianças que têm uma idade precoce, até 10 anos, elas vão demonstrar um desempenho ao nível de um profissional adulto, em algum campo cognitivo e específico. Já o gênio, ele transforma um campo de conhecimento com consequências fundamentais e irreversíveis a partir de suas pesquisas, a partir de estudos que o levam, digamos, a transformar alguma área que ele se interessa, alguma área do seu estudo. E algumas curiosidades,
das altas habilidades de superdotação, que geralmente nós nos deparamos e vamos verificar nesse momento. Nós temos aí Isaac Newton, que descobriu o cálculo, desenvolveu a teoria da gravitação universal e originou as 3 leis do movimento. Porém, apesar de ser uma pessoa com altas habilidades de superdotação, ele não era tão bem na escola, pois ele tirava notas baixas na escola. Então, nem sempre ter altas habilidades de superdotação vai dizer que você é um bom aluno. Albert Einstein, que foi um físico matemático alemão, que entrou para o rol dos maiores gênios na atualidade, na verdade, o maior gênio da humanidade até hoje, e ele desenvolveu a teoria da relatividade. Então, e o que acontece? Albert Einstein, apesar de ser considerado até hoje um dos maiores gênios que a humanidade já teve, na verdade, Albert Einstein tinha dificuldades enormes de ler, de soletrar e foi reprovado em matemática. Aí nós vamos agora com Thomas Edison, que além da lâmpada elétrica, ele inventou a locomotiva elétrica, fonógrafo, que virou gravador depois, o telégrafo, que virou projetor de cinema, que nós conhecemos hoje como data show, que foi um mau aluno, pouco assíduo na escola, desinteressado, e saiu da escola e foi alfabetizado pela mãe. E, na verdade, quando a escola praticamente o devolveu, por ninguém saber mais como poderia fazer para ele aprender, a mãe o alfabetizou em casa. E sempre dizia que a escola tinha devolvido ele porque ele era um dos maiores gênios que a humanidade já teve. Sim, agora então nós vamos abordar que é a inteligência de Gardner, que justamente quando falamos de inteligências múltiplas, temos aí o grande professor Gardner, psicólogo da Universidade de Harvard, que justamente propõe uma alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade inata, algo que já vem com o sujeito, de forma geral e de forma única, que permite ao indivíduo uma performance maior ou menor em qualquer área de atuação. Nós vamos ver também as teorias que subdiziam, na verdade, a nossa prática, as teorias na prática pedagógica. Dentre elas, nós vamos ver as teorias que subsidiam a nossa prática, justamente as diferentes visões teóricas acerca de pessoas que têm ou que possuem, na verdade, altas habilidades e superdotação. Na verdade, algumas que envolvem a metodologia de identificação, a avaliação de atendimento e que apresentam características comuns nesses indivíduos. Vamos conhecer agora cada uma delas. O modelo de enriquecimento escolar, o modelo dos 3 anéis triádico de Rézulli e a teoria das inteligências múltiplas de Gardner e o modelo diferenciado de dotação e talento. Então, nós vamos conhecer cada uma delas. Na verdade, são as teorias que vão subsidiar a prática, na verdade, do trabalho com altas habilidades e superdotação. Então, nós temos aí a atribuição aos alunos identificados com altas habilidades e superdotação, com um conjunto, na verdade, de 3 características, a quais ele denominou anéis. A habilidade acima da média, nós temos aí a alta criatividade e o grande envolvimento com a tarefa, na verdade, com seus afazeres relacionados às questões acadêmicas. A teoria de enriquecimento curricular de Rézulli, na verdade, o modelo triádico de enriquecimento de Rézulli, tipo 1, atividades gerais de exploração. Tipo 2, atividade de treinamento. E tipo 3, ele classificou, na verdade, como
individual ou pequenos grupos de investigação de problemas reais. Exposição do aluno com altas habilidades de superdotação a vários tópicos, a várias áreas de interesse, campos de estudo para aplicação, a questão de componentes e conteúdos avançados, treinamento, habilidades, então uso de metodologia para o crescimento e grande desenvolvimento, na verdade, em várias áreas de interesse. Então, quando volta-se a questão das altas habilidades, então volta-se em algumas áreas de interesse, campo de estudo, o qual a pessoa com altas habilidades de superdotação se interessa. Após esse campo, tem que haver a aplicação desses conhecimentos que ele está adquirindo. E justamente ter a questão do conteúdo avançado, sempre avançando o que ele já aprendeu ou que ele já possui de aprendizado. Consequentemente, ele vai treinar essas habilidades e vai usar metodologias para desenvolver as suas áreas de interesse. Aqui nós vamos mostrar com um pouco mais de clareza, na verdade, a teoria de enriquecimento de resumo. Tipo 1, interesse dos alunos em relação aos tópicos, aos assuntos diferentes do currículo regular. Então, geralmente, a criança com altas habilidades, ela não aceita somente o conteúdo que o professor passa. Ele vai em busca de assuntos diferentes para enriquecer o seu currículo. E as atividades de treino em grupo, que justamente são tipo 2, técnicas instrucionais que envolvam, na verdade, níveis superiores de pensamento. Isso para as pessoas que possuem altas habilidades de superdotação. E aí nós temos a sala de aula regular e o ambiente em que ele está inserido. Então nós temos aí um processo de investigação de problemas reais que ele vai se deparar. E ele vai estar em pequenos grupos ou pode estar também de forma individualizada e vai possibilitar com que os alunos se tornem investigadores. Ele vai colaborar, a sala de aula regular com o ambiente que ele vive, vai colaborar para que ele de fato ele se torne um investigador real. Ou seja, usar para tais métodos, os métodos na verdade mais adequados para realizar a pesquisa. Ou seja, algo de interesse deles para o avanço, na verdade, o avanço acadêmico de cada um. Isso pode acontecer de forma individualizada ou pode acontecer em conjunto. Outro ponto que nós vamos apresentar agora, justamente seria a teoria das inteligências múltiplas, de Gardner. Então, a teoria trata não só especificamente das altas habilidades, mas também da manifestação de várias inteligências que, de acordo com Gardner, existe. O indivíduo ele não tem uma única inteligência, ele não necessariamente está apto apenas para uma função, mas ele consegue resolver e está em várias funções, ou seja, resolver diversos tipos de problemas, realizar diferentes funções, elaborar produtos, e ele vai se afastar um pouco do conceito de inteligência única e geral. Ou seja, Gardner já traz a conceituação em relação às inteligências múltiplas, as múltiplas inteligências que o homem é capaz de ter. E com altas habilidades de superdotação, isso é muito mais elevado. Ou seja, o alto nível de QI que essas pessoas possuem ajudam, na verdade, elas terem várias habilidades ao mesmo tempo e conseguir êxito em quase todas. Aí nós vamos trazer exemplo desse tipo de inteligência que Gardner apresenta. Nós temos aí a inteligência interpessoal. Vamos começar pela base, justamente as relações, entender os sentimentos, a motivação das pessoas e sempre se coloca-se no lugar do outro. Então, essa inteligência, Gardner conceitua como inteligência interpessoal. A corporal sinestésica,
justamente aprende a coordenar a mente, coordenar o corpo. Então, o ser humano, ele é capaz de coordenar sua mente e seu corpo ao mesmo tempo. A existencial, justamente o que Gardner fala da inteligência existencial, que justamente o ser humano é capaz de questionar o sentido da vida e da morte. Outro ponto que nós vamos ver dentro dos tipos de inteligência de Gardner, justamente a questão linguística, capaz de lidar com a criatividade, com palavras, com símbolos. E a lógico-matemática, quantificar dados, avaliar hipóteses. E vamos ver também a intrapessoal. O que diz a inteligência intrapessoal de Gardner? Entender a si mesmo. O ser humano, ele é capaz de entender a si mesmo e aos seus próprios sentimentos e desejos. Justamente também classificado dentro das teorias de inteligências múltiplas de Gardner. Nós vamos ter também a inteligência musical. A inteligência musical, ela vem diferenciar, na verdade, os sons, os ritmos. Há uma classificação entre tom e timbre. E aí nós temos a espacial, perceber o mundo tridimensional, na verdade, tridimensionalmente. E aí a naturalista e última, que justamente compreende a relação entre os seres vivos e o ambiente em que ele vive. Então aí vocês podem observar no centro todas as especificidades, todas as inteligências que Gardner afirma que o ser humano ele é capaz de ter. E a pessoa com altas habilidades de superdotação, ela é capaz de desenvolver todas essas habilidades, ou parte dessas habilidades com bastante conhecimento, com bastante capacidade, na verdade, e domínio dessas inteligências que são apresentadas por Gardner. Outro ponto que nós vamos ver agora é o modelo diferenciado de dotação e talentos. Aqui nós temos Gardner, Diferentemente de Gardner, o modelo diferenciado de dotação e talentos de Gardner diz o seguinte, que dotação e talento são conceitos diferentes. Porém, sendo dotação uma capacidade natural, e uma capacidade natural e um talento é uma capacidade adquirida. Então, a dotação ela pode se manifestar em 5 áreas. A primeira delas é o domínio, depois a intelectual, a criativa, a social, a perceptual e a física. Nós temos também o talento, que o talento, como Gardner fala, trata-se de uma capacidade a ser desenvolvida ou desenvolvida por meio de um treinamento. Quanto mais treina-se uma tarefa, mais se torna-se talentoso enquanto a ela, ou seja, relacionada àquela questão a qual você está sempre exercitando a sua capacidade. Aí nós vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, altas habilidades, superdotação, metodologias e aprendizagem. As altas habilidades, superdotação e algumas outras comorbidades. Ou seja, as altas habilidades de superdotação nem todas as vezes vem sozinha. Ela pode vir com um transtorno, ela pode vir com uma deficiência ou exclusivamente apenas a superdotação ou as altas habilidades. Vamos conhecer aí as altas habilidades de superdotação e algumas outras comorbidades. Então, a neuropsicologia diz que o cérebro atua por meio de seus circuitos, justamente uma conexão neural, e tem algumas funções que são divididas. Como é que essas funções são divididas? Elas são divididas em módulos, e esses módulos trabalham. Então, a mente ela não vai atuar como uma única estrutura de funcionamento, mas sim ela vai fazer uma junção de diversos sistemas para executar um único trabalho. Ou seja, vamos dizer que esse subsistema ele é especializado.
Então, ele vai ter, digamos, ele vai ser independente e vai se tornar dedicado para uma finalidade diferente do modo singular de cada pessoa. Então, eu vou ter uma junção de vários módulos, funções divididas, que possam atuar como aí algo que se dedique a uma função singular, uma função única em cada pessoa. Então, vamos ver algumas características aí, na verdade, das suas habilidades positivas e negativas. Tipo, há umas características, as implicações positivas e as implicações negativas. Então, a habilidade cognitiva avançada. A criança que possui a alta habilidade cognitiva avançada, geralmente, qual é a sua característica negativa? Ela vai se sentir entediado com tarefas acadêmicas curriculares. Então, ele se entedia facilmente com as tarefas do cotidiano, tarefas acadêmicas. E quais são as implicações positivas da criança que tem habilidade cognitiva avançada? Justamente aprende a ler mais cedo, com melhor compreensão de linguagem. A curiosidade intelectual pode ser considerada como exibido, ou procura constantemente os comos e os porquês. A sensibilidade é criativa e apresenta o não conformismo, como a gente já observou. Ele tem uma capacidade muito grande de percepção. Tem a questão do comportamento, que justamente vai causar uma ruptura, porque o comportamento nem sempre é igual. E justamente tem habilidades para reproduzir muitas ideias e visualizar as consequências dela. A sensibilidade criativa. Justamente agora nós vamos ver a intensa motivação. Então, as características da pessoa que tem altas habilidades de superdotação em seus aspectos positivos e negativos. Então, a intensa motivação envolve muitas atividades ao mesmo tempo e consegue, na verdade, resolver sem ser interrompido. E as implicações positivas: exibe motivação intrínseca e justamente aprende, explora e é persistente. Já os grandes capacidade para demonstrar emoções. Na verdade, eles podem vivenciar sentimentos e ter uma rejeição e também isolamento. Isso é uma característica negativa das pessoas com altas habilidades de superdotação. E enquanto as explicações positivas, ele pode ter uma forma intensa, questões morais, questões sociais e ter bastante empatia. Outro ponto que nós vamos observar agora justamente são os comportamentos associados. Os comportamentos associados ao TDAH e altas habilidades de superdotação. Vamos lá. Então, uma criança que tem altas habilidades de superdotação, ele vai ter uma má sustentação de atenção em quase todas as situações. Apesar da grande inteligência, não consegue se concentrar. E geralmente as tarefas têm que diminuir, ou seja, elas não têm, na verdade, uma sequência imediata. Porque se elas tiverem na verdade, essa diminuição em relação ao fazer, as atividades elas têm que ser feitas em menos tempo, já que eles não conseguem ter uma atenção muito grande e não conseguem realizar uma única tarefa por um tempo muito prolongado. Então, a aceitação de comandos geralmente é regular. A inibição do comportamento em contextos sociais, geralmente na sala de aula apresenta comportamento e quando está fora da sala apresenta outro comportamento. Então, mais ativo, por quê? Porque é uma pessoa totalmente inquieta devido ao TDAH. E geralmente isso em relação às outras crianças. E a dificuldade em aceitar regras, regulamentos, já que ele se acha ou se considera cheia de conhecimento e que não há necessidade de intervenção de outras pessoas. Outro aspecto
a falta de atenção, tédio, né? Sonho acordado em algumas situações, tem baixa tolerância em persistir as tarefas, geralmente deixam muito rápido. O julgamento fica para trás, o desenvolvimento do intelecto. Intensidade pode levar a lutas, na verdade, com poder e as autoridades, e o alto nível de atividade, ou seja, devido precisar de menos sono. Então, perguntas, regras, costumes, isso é proveniente das pessoas que têm altas habilidades, superdotação e o TDAH. Agora, nós vamos ver algumas diferenças de comportamento associadas ao autismo. A criança que tem altas habilidades e superdotação e o autismo. Então, vive isolado socialmente. Geralmente, ele não quer estar com os pares das mesmas idades. O vocabulário é mais avançado e sofisticado. A cognição dessa criança ela é complexa, ela é mais evoluída, mais avançada. E aí ela tem uma compreensão mais rápida. E aí, as características do autismo. Inábil socialmente, ou seja, não tem habilidade social. Inábil com os pares da mesma idade, não tem comunicação com as pessoas da mesma idade. E tem hiperlexia, né? Um desejo compulsivo, na verdade, por estudos. A identificação, de acordo com o Resule, nós temos que observar algumas características que são provenientes das pessoas com altas habilidades de superdotação. Uma delas são as habilidades que eles possuem acima da média, ou seja, além dos demais, sempre se sobressaindo. Então, e o comprometimento que eles têm com a tarefa, suas responsabilidades, o alto nível de criatividade. Entre eles também nós temos a interligação entre os três, que se encontra a produção, a criação em nível superior, ou seja, a superdotação. Aí nós vamos observar aqui alguns indicadores, na verdade, critérios para identificar a criança com altas habilidades de superdotação. Indicação psicológica, ou seja, o teste de inteligência que deve ser feito. Indicação pelos professores, já que se destaca, e os professores sempre observam que há sempre êxito maior do que os demais. Indicação pela família, que também analisa que desde pequeno apresenta a superdotação. O questionário para indicação de indicadores, na verdade, com altas habilidades de superdotação. E a indicação feita também por colegas e autoindicação por produção do aluno. E como deve ser o atendimento de alunos com altas habilidades de superdotação? É isso que nós vamos conhecer agora. O atendimento de alunos com altas habilidades de superdotação, na verdade, requer algumas estratégias específicas, estratégias educacionais diferenciadas. Então, a melhor escola para esses alunos é aquela que apresenta flexibilidade, é aquela que atende às suas necessidades, ou seja, que tem um bom diálogo com a família. Agrupamento em escolas de AE, né, ou pequenos grupos em sala regular, flexibilização acelerada ou aceleração, ou seja, tem que cumprir o programa em menor tempo, ou o avanço do aluno para uma etapa posterior, o enriquecimento curricular, ou seja, vai potencializar suas áreas de conhecimento, as suas habilidades que são mostradas de maneira formal ou informal. E aí, para isso, nós temos, para receber essas crianças, o núcleo de atividades de alunos com altas habilidades de superdotação, né? Os NAHS. Então, esse núcleo de alunos com altas habilidades de superdotação, justamente o atendimento visa prover identificação do atendimento, o desenvolvimento dessas crianças, justamente trabalhar a inserção efetiva delas dentro do processo de ensino e disseminar, na verdade, que elas são autossuficientes em tudo, que na verdade as suas potencialidades elas são bem desenvolvidas, só que em algumas das suas áreas nem tanto.
principalmente dentro dos aspectos de sala de aula, dentro dos aspectos dos centros educacionais regulares. Então, geralmente, quando essa criança participa dos núcleos de altas atividades para superdotação e altas habilidades, justamente vem ser para esses conhecimentos avançarem e haver um enriquecimento ainda maior em relação às suas inteligências. E as atividades que são desenvolvidas dentro dos núcleos de altas habilidades. Justamente nós temos aí como projeto, oficina de artes plásticas, visuais, como projeto também oficina de leitura, produção textual e oficina lógico-matemática, robótica educacional e oficina de atividades exploratórias. Então essas são as atividades que são desenvolvidas dentro desses núcleos, e aqui respectivamente nós temos como destaque o núcleo de atividades para superdotação e altas habilidades. Destacamos aqui o Joãozinho 30, que justamente recebe essas crianças com altas habilidades e superdotação. Então aqui encerra-se nosso estudo na aula de hoje em relação a altas habilidades e superdotação. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal.